Retomando as palestras desta noite, vamos falar sobre o tema Cuide de sua coluna. O palestrante dessa noite é médico do Corpo Clínico da Santa Casa, neurocirurgião, especialista em patologias da coluna vertebral, trabalha conosco há muito tempo, profissional extremamente competente. Gostaria de chamar ao palco o Dr. Nuno Osório, Duarte Nuno Osório, a gente chama ele de Dr. Nuno. Doutor, fique à vontade, o palco é do senhor, use o tempo que for necessário, depois se precisar abrir para perguntas, desejar, eu abro esse espaço, tá bom? Obrigado. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite da mesa administrativa e a diretoria executiva do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, de Bragança Paulista. Bem, o tema com relação a patologias de coluna é um tema vasto. Eu vou tentar, resumidamente, apresentar algumas informações para vocês conseguirem cuidar melhor da sua coluna, repassar isso para os seus familiares e repercutir isso para os seus filhos, para que no futuro a gente tenha menos pessoas com patologias de coluna. Eu vou aqui dar um pouquinho das minhas informações como médico da minha vivência como doente de coluna, e eu espero que isso ajude vocês a entenderem melhor um pouquinho dessa patologia, dessas doenças da coluna no geral. Tá? Não vou falar a respeito de nenhuma patologia específica, tá? Doenças gerais da coluna, problemas, dores na coluna, tá? Como a gente pode lidar com isso, como a gente pode cuidar da nossa coluna. A gente não tem como começar a falar fazer uma palestra sobre patologias da coluna sem explicar um pouquinho o motivo que levou a gente a essa situação de tanta gente ter doenças da coluna, dores na coluna. Então, inicialmente, só um pouquinho. A criação. Deus criou os céus e a terra e tudo ao nosso redor. Tá? Porém, a gente tem uma história evolutiva como espécie humana. Tá? A espécie humana evoluiu dos mamíferos há mais ou menos 70 milhões de anos. De répteis, viramos mamíferos. A filogenia da evolução da espécie humana, nós derivamos de répteis. Bem, então essas espécies das quais o homem descende, elas andavam em 4 patas. Tá? Com o passar da evolução, tá, nós sofremos uma série de mutações genéticas, fomos assimilando uma série de alterações no nosso DNA. Tá? As mudanças lentas, tá? Séculos, milhões de anos, tá? E chegou um período de 7 milhões de anos atrás em que o homem conseguiu se movimentar de forma bípede. Tá? É uma característica muito especial dos humanos. Tá? A partir do momento em que a espécie humana começou a se movimentar como bípede, ela passou de a figurar não mais como presa, mas sim como predador. Tá? Isso foi importante para o nosso desenvolvimento e nossa estabilização como raça na Terra, como espécie na Terra. Tá? O problema é que aí começaram os problemas. Justamente
na falha do projeto. Tá? Fomos projetados para andarmos em 4 patas. Tá? Em nosso peso ser distribuído em 4 apoios. A partir do momento que nós nos tornamos bípedes, as falhas foram se tornando mais evidentes. A coluna vertebral passou por um rearranjo, modificou o arranjo dessa estrutura, e tudo isso vai acabar causando problemas. Tá? 80% dos adultos, em alguma parte da vida, vão sentir dores na coluna. E isso é diretamente responsabilizado pelo fato de nós nos tornarmos bípedes. Então, a gente andava sobre 4 patas, começamos a andar sobre 2 patas, colocamos uma cabeça em cima, penduramos os apêndices, principalmente os membros superiores, e isso tudo recai sobre a coluna. Tá? Inicialmente, eu vou comentar a respeito de algumas funções da coluna vertebral. Sustentação do corpo, serve de pilar central, de estrutura central ao tronco, e nos dá então essa possibilidade da gente ficar em 2 patas. A segunda função protege as estruturas neurológicas, medula e raízes nervosas que descem no interior da coluna vertebral, tá? E se espalham pelo corpo. Terceira função, mantém a flexibilidade e movimentação do corpo, auxiliando na deambulação, na mobilidade da gente. E a quarta função seria auxiliar na proteção de órgãos internos da caixa torácica e alguns do abdômen, como o fígado, o pulmão, o coração. Tá? Um pouquinho de anatomia para a gente também entender um pouquinho como que ao longo de tantos anos de evolução a nossa coluna vertebral conseguiu se organizar ou minimizar esses problemas estruturais da criação. A coluna vertebral é dividida em regiões, tá? 5 regiões. Região cervical com 7 vértebras, região torácica com 12 vértebras, região lombar com 5 vértebras. Essas regiões móveis são responsáveis pelo equilíbrio, pela movimentação, pela articulação e auxiliam na movimentação do corpo. As outras 2 regiões, a sacral e coxígea, já são regiões fixas que articulam a bacia e auxiliam a deambulação junto com os membros inferiores. Vista de frente, a nossa coluna tem esse aspecto, ele é reto. Tá? Entre os ossos da coluna tem os discos intervertebrais, que servem como amortecedores e articulações de toda a estrutura da coluna vertebral. No perfil, a natureza, com o tempo, foi dotando a gente de algumas curvaturas, tá? Que a gente chama de curvaturas fisiológicas, que são justamente para tentar minimizar a sobrecarga que a nossa coluna sofreu nessa evolução. Curvatura cervical em lordose, torácica em cifose, lombar em lordose e sacral em cifose. Isso serve para distribuir igualmente por toda a coluna as pressões, o peso que é exercido. Aqui um pequeno vídeo para vocês verem que é didático, verem mais ou menos como é que a coluna é formada, do que ela é composta e a anatomia, né, em relação ao corpo.
Os discos intervertebrais, entre cada vértebra, servem para articulação e amortecimento dos impactos. As curvaturas foram criadas ao longo da evolução, foram desenvolvidas para distribuir igualmente essas forças para não sobrecarregar a coluna. É só um vídeo didático para vocês terem uma noção. O que causa as doenças da coluna? A gente fala da coluna, todo mundo pensa em osso, né? Mas a coluna é um complexo de estruturas, não somente ósseas, musculares, articulares, ligamentares, o disco intervertebral, tá? E é uma estrutura complexa, tá? Na qual, além dos ossos exercer grande importância, a musculatura também exerce grande importância. Só para vocês terem uma noção aqui, não é uma coluna, é um corte de uma coxa, tá? Em que a gente vê a coxa de uma pessoa de 40 anos de idade atleta, a coxa de uma pessoa de 70 anos de idade que não é atleta, tá? Sedentária, não faz atividade física, e aqui um corte de ressonância da coxa de uma pessoa que também com 70 anos de idade, atleta. Essa estrutura muscular, vocês veem a diferença, a atrofia, né, a substituição gordurosa que acontece, atrofia muscular, isso tudo na coluna acontece a mesma coisa. A gente perde sustentação se a gente perde musculatura. Então é importantíssimo vocês terem a noção de que a estrutura da coluna, o funcionamento dela depende também do complexo muscular. Então, o que causa problemas de coluna? Além do problema evolutivo, a gente tem também alguns fatores genéticos, tá? Nem sempre o que a gente herda dos nossos pais são coisas boas. Doenças cardíacas, obesidade, diabetes, são algumas das doenças que podem ser herdadas da nossa família. Todas as características físicas dos pais, boas ou ruins, podem ser transmitidas para os filhos, mas algumas delas modificam ao serem herdadas, sofrendo influências do ambiente e do indivíduo. Aí que aparecem os fatores mais importantes na determinação de patologias degenerativas de coluna, o que mais causam patologias de coluna. São fatores sociais, ambientais, comportamentais, muitas vezes influenciando por hábitos culturais, relações interpessoais, relações de trabalho, posturas e movimentos diários. E esses fatores é que contribuem muito no aparecimento das patologias de coluna. Aqui a gente vê um slide de, por exemplo, quanto de pressão que sofre um disco intervertebral a cada mudança de postura. Aqui, deitado, uma pressão de 25, uma pressão intradiscal de 25. Deitado de lado, uma pressão discal aumenta para 75. Olha a pressão intradiscal quando a pessoa flexiona o tronco com peso, 220. Sentado, flexionando o tronco com peso, 275. Tá? Então, ao longo do dia, dependendo da postura nossa, a coluna vai sofrendo variações em variadas intensidades, traumas. Tá? Então, isso é uma das coisas que mais influencia no desenvolvimento de patologias degenerativas da coluna. Ergonomia no trabalho. A gente fala, tem muita gente que chega para mim e fala: doutor, estou com um problema na coluna causado pelo meu trabalho. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Ah, não, eu sou obrigado a trabalhar. Como você está corrigindo a tua postura no trabalho? Como é que você manipula o ambiente de trabalho? Como é que você está lidando com as posturas e tentando evitar? Muita gente não sabe que precisa modificar alguma postura
para tentar evitar um dano à coluna vertebral. Tá? Então é importante a consciência da pessoa durante o trabalho, tá? Ou em casa, os trabalhos domésticos, tá? A ergonomia no trabalho é importantíssima. Hoje em dia, com certeza, a gente tem muito mais acesso às informações, as empresas estão se importando muito mais com isso, porque estão vendo que os funcionários estão ficando doentes, perdem muitas vezes pessoas que se incapacitam por algum tipo de trauma no trabalho, algum problema ergonômico no trabalho, e elas estão cada vez mais se preocupando com a saúde da coluna do seu funcionário. Os tratamentos, aqui é uma escala só ilustrativa da Organização Mundial de Saúde, do tratamento de dor na coluna. Tá? Não necessariamente essa escada que é seguida pelo médico que vai fazer o tratamento de algum problema da coluna, não necessariamente ele segue esses degraus. O tratamento é como se fosse uma escada. Cada degrau vai aumentando em complexidade o tratamento da patologia. Tá? Inicialmente, analgésicos como coadjuvantes ou terapias não farmacológicas, analgésicos mais fortes, cada vez mais fortes analgésicos e métodos invasivos. Existem indivíduos que optam pelos métodos invasivos diretamente. Existem médicos que optam pelos métodos invasivos. Na verdade, eu colocaria aqui o degrau 0, que eu acharia mais importante de tudo, que é, como a maioria das patologias, antes de entrarmos no tratamento das consequências do problema, que é a dor, principalmente, a gente precisa prevenir, saber prevenir. A gente precisa saber cuidar da nossa coluna para que não chegue, não necessite andar essa escada, subir essa escada e chegar no degrau final. Muitas pessoas que chegam no consultório acham que fazendo uma cirurgia está resolvido o problema da coluna. Eu sempre deixo claro que quando eu indico a cirurgia, que são poucos casos, pouquíssimos casos, tá? São realmente casos que a gente não consegue solucionar com métodos não invasivos, com terapêutica não farmacológica, com analgésicos, com alterações posturais, com orientações. Esses casos acabam indo para a cirurgia, e eu sempre deixo claro para eles que isso não é o término do tratamento. Faz a cirurgia e está resolvido o problema. Normalmente a pessoa tem uma região da coluna doente, um espaço, 2 espaços, 2 vértebras, 4 vértebras, e acha que operando aquelas vértebras, o restante da coluna está sã. Se ele não tiver noção de que precisa cuidar da coluna posteriormente, igualzinho a como deveria ter cuidado antes da cirurgia, esse tratamento não vai ser bem sucedido. Se não quisesse arriscar por essa escada, é necessário que a pessoa tome uma decisão de mudar algumas das atitudes no dia a dia. É isso que a gente vai conversar mais para frente. O que pode ser feito? Simples, coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, desde que a gente acorda até quando a gente dorme, que podem diminuir a possibilidade de você ter um problema de coluna. Dentre as terapias farmacológicas, existem várias. Umas visando analgesia, outras visando a correção postural, outras visando o tratamento de patologias mais psicossomáticas, mais viscerais. Tá? Mas nenhuma delas é totalmente efetiva se o indivíduo não tiver consciência. Eu sempre dou o meu exemplo, porque eu tenho
uma artrose na coluna lombar, e eu sempre dou um exemplo com relação a essas terapias não medicamentosas, não farmacológicas. Eu tenho uma artrose leve a moderada, que piora quando eu faço algum tipo de... quando eu carrego algum peso. Tá? Eu já consegui determinar isso, uma série de outros fatores, a gente vai comentar mais na frente, mas é basicamente isso. E eu me indiquei um tratamento de pilates, com uma profissional muito capacitada, mas eu não me senti bem fazendo pilates. É alguma coisa pessoal. Então, quando a gente fala assim, é isso que vai tratar você, a pessoa tem que ter em mente que, além daquilo que está sendo indicado para o profissional, a pessoa tem que ter uma empatia pelo tratamento e pelo profissional que está aplicando aquele tratamento nele. Tá? Então, isso é importante também no sucesso do tratamento não farmacológico da patologia de coluna. Eu não me dei bem com pilates, hoje em dia eu faço musculação e estou bem sem dor, desde que eu tome cuidado com a minha coluna diariamente. E é isso que a gente vai conversar. Parafraseando um presidente americano, que fez essa frase aí, eu diria que vocês devem perguntar. Não pergunte o que a sua coluna pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua coluna. É o dia a dia. Tá? Tem coisas que a gente sabe que podem ser modificadas, podem ser cuidadas para que a pessoa não tenha problemas de coluna. Primeira coisa, não fume. O tabaco é uma das piores agressões que o osso, não somente da coluna, mas o osso de todo o nosso organismo, os ossos de todo o nosso organismo pode sofrer. A gente que opera a coluna sabe a diferença de operar um paciente com um osso, um paciente que fuma e um paciente que não fuma. A saúde do osso, a recuperação óssea, a chance daquele paciente ter uma outra patologia ou aquele tratamento não ser bem sucedido é enorme. A diferença do tabagista para o não tabagista. Então está aqui simples. Como cuidar da sua coluna? Primeira coisa, não fume. Segunda coisa, mais uma vez, nós somos projetados com uma estrutura. Essa estrutura, ela aceita um peso corporal ideal, que pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas não muito mais. Tá? A estrutura óssea não suporta um prolongado tempo com excesso de peso corporal. Esse é um dos maiores problemas também, novamente, não somente do osso da coluna, mas também de todos os ossos e articulações do corpo. Tá? Mas a coluna sofre imensamente com problema de excesso de peso corporal. Isso é uma coisa que só depende da pessoa para poder modificar. Às vezes com a ajuda de um outro profissional, seja nutricionista, seja endocrinologista, seja fisiatra, seja educador físico, mas dá para modificar isso. Tá? Tratando patologias de base como diabetes, como hipertensão, você acaba tratando e corrigindo esse peso corporal, chegando a um peso aceitável para a estrutura óssea que você foi criado, para o qual você foi criado. Exercícios regulares. Esse é um problema sério. A partir dos 40 anos, a gente perde massa muscular e a gente precisa de atividade física regular. Vocês viram ali a diferença de uma pessoa que não se exercita para uma pessoa que se exercita com relação à musculatura. A musculatura é importantíssima no conjunto de equilíbrio da coluna vertebral. Então, atividade física regular,
de preferência com supervisão capacitada de uma pessoa capacitada para te orientar quais os exercícios são melhores para aquele tipo de grupamento muscular. Se você já tiver dores na coluna, ele precisa ser informado para tentar minimizar os movimentos que podem piorar aquela dor que você sente. Tá? E moderação. Tá? Não adianta deixar de fazer atividade física durante a semana, chegar no fim de semana e querer correr 10 km, querer pegar peso e aí vai acabar causando dano à musculatura, aos ligamentos, os ossos, articulações. Certo? Então, exercícios físicos regulares, atividade física regular. Outra coisa importante é como a gente lida atualmente com a modernidade, com as tecnologias. Tem patologias surgindo de anos para a atualidade, 10 anos, 5 anos até agora, que são patologias recentes. Por exemplo, criança com problema na coluna cervical, cada vez mais frequente. Olha esse gráfico aqui. 5 quilos a 0 graus, que é a posição ideal da cabeça. Com 60 graus de angulação, que vocês já com certeza já viram alguém que vocês conhecem assim, mexendo no celular. 27 quilos. 27 quilos de sobrecarga, são 22 quilos a mais do que normalmente uma coluna cervical deveria estar aguentando. Então é importantíssimo, desde a infância, vocês orientarem os seus filhos a corrigir a postura, a saber lidar com essas tecnologias novas que estão aparecendo, tablets, computadores, o jeito de sentar, o jeito de manusear essas tecnologias. Coisas simples a serem feitas, elevar os braços, o celular ao nível dos olhos, tá? E não a cabeça abaixada para ver o celular. Vocês dando essas orientações para eles, a chance deles terem problemas no futuro é muito menor. Cada vez mais a gente vê novamente adultos com patologias, adultos jovens e crianças com patologias de coluna cervical. Uma alimentação saudável, novamente, para todo mundo, isso, para todas as patologias, alimentos menos industrializados, alimentos mais naturais ou menos conservantes, alimentos ricos em proteínas, que ajudam a musculatura, ricos em vitaminas, vitamina D, por exemplo, cálcio, que é importante para os ossos. Tomar um solzinho de vez em quando não faz mal. Se você não tomar sol, você vai ter problema ósseo, muscular. Então precisa se alimentar adequadamente. Se não tomar sol, é a opção de cada um. Faça uma reposição de vitamina D com um médico capacitado para isso. Isso aqui é difícil. Reduza o estresse. Como fazer isso no dia a dia? Viagem, né? Dá menos atenção a coisas sem importância, consumismo, como a gente já viu na palestra do Dr. Miguel anterior. Tá? A gente acaba diminuindo o estresse, diminui a sobrecarga muscular, a tensão muscular, e isso alivia um pouquinho, principalmente as dores musculares que são desencadeadas pelo estresse. Muitas vezes a gente recebe pacientes que dizem que têm problemas de coluna, mas na verdade eles têm problemas musculares, problemas relacionados muitas vezes com o estresse, com o dia a dia, né, ambientes de trabalho, estresse familiar, crianças. Então isso é uma coisa que influencia em tudo, como todas as outras patologias, mas também nas patologias musculares e de coluna. Estou aceitando sugestões se alguém souber como reduzir o estresse. Bem, eu acho que isso é um dos slides mais importantes que a gente vai conversar, porque
são coisas, como eu falei, no dia a dia que você pode mudar, desde quando você acorda até quando você vai dormir, e até mesmo a posição de você dormir, que podem ser modificadas, diminuindo a chance de você ter problemas de coluna ou simplesmente dores na coluna. Como que todo mundo acorda aqui? Como todo mundo levanta da cama? De barriga para cima. Levanta o braço aí, quem vira de lado primeiro antes de levantar? Menos da metade, um terço talvez, um quarto das pessoas. Coisa simples. Quantas vezes você levanta por dia? No mínimo, uma você levanta e uma você deita. Se você criar o hábito de levantar e deitar da forma adequada, 40 anos levantando e deitando da forma adequada, olha o que você vai economizar de sobrecarga na sua coluna. Tá? Você vai deixar de fazer um movimento extremamente prejudicial, principalmente se você estiver um pouquinho fora do teu peso, tá? Que é simplesmente levantar da cama. Vire de lado primeiro, antes de levantar da cama. Empurre o colchão, ao mesmo tempo que vai descendo as pernas do colchão. E você está numa posição ótima, sem sobrecarga de peso na coluna. Aquela levantada que a gente dá de manhã, joga a perna para cima, joga para baixo e levanta o tronco, aquilo é extremamente danoso para o organismo, principalmente para a coluna, para a musculatura, né? E a coluna no geral. A altura do travesseiro. Travesseiros muito altos prejudicam a coluna cervical. Outra coisa relacionada com a coluna cervical e deitar ou dormir, deitar em sofá, escorando a cabeça no banco, no braço. O braço geralmente é mais alto. A intenção toda que vocês têm que ter em mente é o seguinte: vocês têm que deixar a coluna da forma mais natural possível, com aquele alinhamento, aquelas curvaturas certinhas. Se a coluna não tiver aquelas curvaturas, ou for perdendo aquelas curvaturas, você vai ter problemas degenerativos de coluna. Então você tem que evitar aquilo. Tá? Muitas vezes são problemas herdados, familiares, báscula de bacia, retificação de coluna, lombar. Isso aí, com a terapêutica não farmacológica, com vários tipos de tratamentos com profissionais capacitados, você consegue colocar a tua bacia no lugar, você consegue colocar a tua coluna no lugar, minimizando o problema futuro. Tá? Por exemplo, é uma coisa simples. Quanto paciente chega no meu consultório: doutor, eu fui abaixar para escovar o dente, fui cuspir na pia, travou. É um aviso. A maioria das vezes, aquele travamento de coluna que a pessoa tem e depois vai procurar o médico: estou com um problema de coluna. O médico fala: não é nada. Aquilo foi um aviso de que o movimento não foi bem feito, não deve ser feito novamente. Tá? É simples. Tá? Reto, sem flexão da coluna. Você diminui aquele peso, aquela sobrecarga do disco intervertebral. Certo? Dobra o joelho um pouquinho, pega um copo e cospe de cima. Pode ser que suje um pouquinho, mas pelo menos você não sobrecarrega a coluna. Simples. Calçar o tênis. Você levantou, escovou o dente, está vestindo, olha quantas coisas você já pode ter mudado no teu dia a dia que vão te favorecer a não ter problemas no futuro, vão diminuir, minimizar o risco de você ter um problema de coluna no futuro. O jeito de calçar o tênis, sempre a coluna reta, tá vendo? Nunca flexão. Esse é um dos piores movimentos, eu falo para todo mundo. Esse é um dos piores movimentos que a pessoa pode fazer com a coluna, é a flexão do tronco. Principalmente se não tiver uma musculatura adequada, principalmente se tiver um excesso de peso corporal. Como eu falei para vocês, eu tenho um problema na coluna e eu uso o meu exemplo para orientar as pessoas. Eu peguei algumas vezes as minhas filhas no sofá, quando elas eram menorzinhas, peguei para levar para a cama.
estavam dormindo no sofá, leva para a cama. Acorda a criança, explica para ela, ela vai saber que não pode fazer aquele movimento, que você não pode fazer aquele movimento, e ela não vai fazer aquele movimento no futuro. Não faça esse movimento para pegar peso, crianças, cachorros, animais. Então, o que você tem que fazer? Se você não tem isso, para pegar elas não tinha jeito de eu flexionar o tronco, flexionar as pernas e pegar. Porque, de qualquer forma, eu teria que me inclinar para frente e puxar elas, 8, 10 quilos de sobrecarga, 200 e tanto a mais de pressão no disco intervertebral. Então, acorda a criança se você não consegue. Pega o cachorro flexionando os membros inferiores. Tá? Isso é uma coisa simples de ser feita para pegar qualquer tipo de coisa no chão. Esse tipo de movimento ele nunca deve ser feito. Eu cheguei, quando eu não estava de plantão, e minha esposa estava de plantão, eu cheguei a dar banho nas crianças, óbvio, como qualquer pai moderno, e eu sentia muita dor depois que eu dava banho nas crianças. 5, 6 anos de idade, no box, estava lá, para eu não me molhar, né? Ia lá, lavava a cabeça da criança. No dia seguinte, lavava o corpo, descia até o pé e tal, lavava tudo. No dia seguinte, batata. Anti-inflamatória, analgésico, acupuntura, medicação, repouso. Coisa simples de ser feita. Banquinho daqueles de plástico, aqueles que encaixam. Simples. Põe dentro do box, toma banho junto com a criança. Ou pelo menos você pode entrar de shorts se você não quiser exposição. Você senta no banquinho, dá o banho sentado. É diferente você fazer esse movimento aqui, você fazer esse movimento aqui, ó. Elas já tinham essa orientação. Eu falava para elas, venham para perto do papai, escovava, molhava a cabeça, lavava o cabelo, passava a bucha e depois elas iam para baixo do chuveiro. Se tivesse duchinha, dava para eu mesmo tirar o sabonete, tirar o shampoo. Mas isso é uma postura que não é difícil para as pessoas fazerem. A criança chega perto de você. Coisas simples no dia a dia que se a gente evitar, você vai evitar toda aquela de subir aquela escada. Aquela escada para quem já chegou no último degrau sabe o quanto é sofrido. Então é muito melhor você permanecer no zero, prevenindo, tentando prevenir, fazendo de tudo para prevenir que aquela doença ocorra, que aquele problema evolua. Aqui em ambiente de trabalho, local de trabalho na frente do computador, como eu falei, várias empresas hoje em dia estão capacitando funcionários a observar a ergonomia do trabalho dos outros colegas. Às vezes a empresa dá até condições para que a pessoa não se prejudique, não se machuque, dá material, dá equipamento, modifica algumas coisas e a pessoa não dá o valor. A pessoa acaba fazendo, às vezes é mais simples, ela está acostumada, é daquele jeito desde que nasceu, desde que era criança, é daquele jeito, e acaba não seguindo aquelas orientações. Quem vai pagar o preço por causa de não cuidar é você, não é o patrão. Tá? O jeito de pegar qualquer coisa no chão. Tá? Novamente, flexione os membros inferiores. Coluna reta. Certo? Se for para pegar peso, principalmente. Isso aqui é o dia a dia nosso. Quantas vezes você abaixa para pegar alguma coisa no chão? Quantas vezes você levanta, escova o dente? Aqui, ó, levantando de frente, como a maioria levanta. A posição de dirigir. Tem gente que trabalha dirigindo
2, 3 horas por dia. Posição do assento reto, tá? Nada aquele pessoal que anda com carro de boy, né? Encosto reclinado, pescoção lá na frente para ver as menininhas, fica assim parecendo um ganso, cara, uma coisa muito estranha. Olha aqui, isso é coisa simples de ser resolvida, tá? A cabeça tem que estar encostada no encosto, o encosto não pode estar muito para frente, não pode estar muito para trás, coisa que se regula ali do lado. Tá? Simples de ser modificada essa postura, né, do dia a dia. Aqui no sofá de casa, o sofá é uma coisa ingrata, eu sempre falo para o pessoal, dá preferência a sentar em estruturas um pouco mais rígidas, né, porque o sofá, às vezes, a pessoa fica ali enfiada, toda dobrada, né, coluna cervical, coluna lombar e tal. Então, esses sofás muito macios, eles são mais agradáveis, mas eles são mais prejudiciais também à coluna. Certo? O que mais? Aqui, ó, o jeito que a pessoa pega o peso, flexão do tronco. Era aquela senhora que estava trabalhando lá na limpeza, provavelmente na limpeza ou na cozinha, não lembro, no quadro da ergonomia, que estava pegando exatamente assim o balde. Se aquele balde está cheio ou se está vazio, não interessa, ela vai fazer aquilo 10 vezes. Se ela modificar aquela postura, é questão de educação e conscientização. Não adianta chegar para o médico dali a 10 anos e falar assim, doutor, estou com uma hernia de disco, preciso operar. Você já está lá no topo da escada. Para você regredir aqueles degraus é muito difícil. E só quem chegou lá no topo da escada sabe o quão ruim é isso. Tá? É isso. Ó, estender o cabo da vassoura. Tem pessoas que chegam para mim e falam, doutor, toda vez que eu varro a minha casa, eu sinto dor. Está resolvido o seu problema. Né? Vai deixar a casa suja. Não. É o cabo da vassoura, é o jeito que você passa o rodo, é o jeito que você passa a vassoura, é o jeito que você varre. Tá? Estende o cabo da vassoura e varre um pouco mais reto. É um pouquinho menos eficiente, sim, mas se você aprendesse isso desde criança, se vocês ensinarem isso para os seus filhos desde criança, muito provavelmente no futuro ele vai fazer aquilo com uma naturalidade, não vai ser nada forçado para ele. Coisas simples do dia a dia. Mochila com fivela abdominal, para poder, nada de mochila num braço só, da escoliose. Eu falo a escola é um lugar bem legal, porque a gente vê o aluno numa posição errada e a professora na posição errada também, assim, né? Dando a orientação para o aluno, principalmente se for criancinha, né? Então, corrigir a postura da criança, corrigir a postura da professora, baixar, ou tem problema no joelho, pega um banquinho e senta do lado da criança, um banquinho móvel no corredor da sala de aula, você fica, um banquinho com rodinha para facilitar as coisas, se for o caso. Tá? São mudanças que vão repercutir com certeza no trauma que aquela coluna sofre, diminuir o trauma da coluna e diminuir a ocorrência de patologias de coluna. Eu vou abrir um pouquinho. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta a respeito de ambiente de trabalho, a respeito de... Uma coisa que eu vejo muito na escola, na escola não, no hospital, são as meninas pegando veia, né? Não tem jeito, não sei se é um trabalho assim feito, mas é assim, ó. São 5 minutos, ou mais ou menos, sei lá. Mas que de repente, se tiver um banquinho, tá? Geralmente o apoio, a abraçadeira, não é abraçadeira? O apoio, ele é variável, né? A pessoa senta ali e pega.
Quantas vezes elas pegam por dia? É uma coisa para, de repente, trabalhar, né? Com a parte da ergonomia do trabalho, o ambiente de trabalho hospitalar, por exemplo. Outro dia eu tinha um paciente de coluna que precisava mobilização em bloco. Para quem não conhece, é uma mobilização em que o paciente não mexe a coluna e quem faz o movimento são as pessoas que estão do lado. Se é um paciente obeso, a enfermeira, os enfermeiros, a equipe de enfermagem vai sofrer muito. Então, a orientação de como aquele movimento pode ser feito, sem afetar a coluna das pessoas que estão ali. Isso é uma coisa simples de ser feita. Tá? Quando o pessoal olha e fala assim, ué, mas isso pode ser feito assim, essa orientação ninguém nunca deu e tal. Não, muitas vezes até deu, mas a pessoa acaba simplificando o trabalho dela e fazendo do jeito que está acostumada a fazer. Então, muitas vezes é coisa de a pessoa se conscientizar da mudança nas rotinas do dia a dia. Certo? Desculpa, agora alguém quer fazer algum comentário a respeito de... Pode. Então, assim como trabalhar sentado, você está vendo aqui, ó, a mudança de posição é sempre importante, tá? A variação de posição. Tá? Sentado, por exemplo, não pode ter mais de 90 graus de ângulo da perna, tem que estar a perna um pouquinho mais esticada para evitar problemas também circulatórios. Tá? A questão da coluna, não existe uma postura impeditiva na posição em pé, desde que você esteja com um calçado confortável. Se você tiver com calçado alto, já vai te prejudicar um pouquinho mais a coluna, vai sobrecarregar um pouquinho mais a coluna. Se você tiver uma postura adequada, muito provavelmente você não vai ter dores de coluna. Na posição em pé é uma das que menos sofre com relação à sobrecarga da coluna. Como a gente viu ali o gráfico de peso intradiscal, de pressão intradiscal. A posição em pé, desde que a pessoa tenha uma postura adequada, às vezes a pessoa tem uma escoliosinha, ou tem uma retificação da lombar, ou tem uma báscula do quadril, isso precisa ser corrigido também. Se não pode, ou tem uma perna mais curta que a outra, acontece. Às vezes a pessoa fica com problema de coluna porque tem uma perna mais curta que a outra e não sabe. Não percebeu, o dia a dia não viu isso, nenhum médico observou isso. Certo? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta a respeito de posturas de trabalho, ambiente de trabalho? É uma coisa difícil, né? Às vezes o paciente chega para a gente angustiado porque é o único emprego, é a única coisa que ele sabe fazer. Um pedreiro, uma pessoa que assenta chão, um pintor. Eu dou as orientações com relação aos cuidados posturais que precisam ter. Assenta o piso, banquinho aqueles de plástico, aqueles de 4 pezinhos baixinho, faz sentado o trabalho. Pintor, em vez de pintar com esse movimento aqui, que também causa problemas de ombro, sobe numa escada, sobe no tapão e trabalha sem tanta angulação dos membros, sem tanta angulação da coluna cervical. A intenção e o que vocês têm que ter em mente e passar para o restante da família é que aquelas curvaturas elas têm que ser mantidas. Tudo que for demais vai acabar te prejudicando, seja para um lado, seja para o outro, para frente, para trás. Aquelas 4 curvaturas no perfil, a coluna reta no frontal, aquilo é o ideal para que a coluna não sofra nenhum processo degenerativo, juntamente com os cuidados, óbvio, os cuidados com a saúde, não fumar, alimentação saudável, uma musculatura adequada,
Novamente, reforço isso, muita gente chega no consultório, a gente vê a coluna lombar, o problema degenerativo na coluna, você vê, não tem praticamente nenhuma musculatura paravertebral. Tem como trabalhar isso, não é uma coisa difícil. Então, depende muito da pessoa, do ânimo da pessoa, dela querer, como eu falei, participar do processo de tratamento e se conscientizar das mudanças que ela tem que fazer, né, no dia a dia. Alguém tem alguma pergunta mais? Uma pergunta. Pode falar. Menino se quadra aqui, a pessoa sentada ali no computador, e é assim, Sim. qual a posição mais prejudicial? Ela com os pés no chão ou ela com as pernas apoiadas em... As pernas apoiadas, elas têm que estar ligeiramente elevadas. Então é melhor ficar com a perna apoiada do que com os Sim, pés no chão? sim. Diminui a sobrecarga, principalmente articular, não é tão na coluna. A coluna é mais Naquele sentido, está falando da figura esquerda. Essa aqui. A figura direita, a figura direita desse quadro. A figura direita Aqui. com a coluna torta e com a perna Exato. reta apoiada no... Ela pode não estar prejudicando os membros inferiores, o quadril, mas está prejudicando a coluna. A perna cruzada é ruim também. Esticada, a perna esticada, apoiada em outra perna. Não, a perna dessa forma não também. Tá, isso Ela é mais prejudicial ainda. seria prejudicial, com certeza. Não para a coluna, pode ser para a coluna, se ele escorregar, ele acaba sentando em cima da lombar e não dá. Corcundinha daquele jeito e com a perninha esticada. Não, Bem pior. bem pior. Aí não vai ter só o problema vascular, porque o problema principal disso aqui é o problema vascular, né? Em que você diminui retorno venoso, você aumenta a chance de ter, diminui irrigação, vai ter problema circulatório de membros inferiores. Mas esticada assim também, provavelmente os ortopedistas devem ter até um pouquinho mais de conhecimento a respeito, mas esticado dessa forma também não é aconselhável. Principalmente uma posição prolongada. Né? Uma funcionária que fica nessa posição constantemente ali, vai ter problema, mas ela não vai. Pode não ter problema na coluna se ela está na postura adequada na coluna lombar, mas vai ter problema. Pode ter problema no quadril e nos joelhos, com certeza. Certo, gente? Bem, eu acho que é isso. Acho que eu estendi um pouquinho. Nós somos um projeto inacabado. A evolução não acabou e nunca vai acabar. A gente não sabe aonde a gente vai parar com essas mudanças, principalmente a tecnologia influenciando na evolução humana. Mas independente das mudanças a caminho, os humanos vão continuar funcionais, a gente vai continuar vivendo a nossa vida e sendo imperfeitos. A visão que eu mostrei, eu gostaria de deixar uma informação, uma visão. A visão que a gente mostrou é muito evolucionista e tem muita gente que tem uma visão criacionista. Tá? Eu posso garantir o seguinte: depois de 25 anos de medicina, a gente não tem como separar uma coisa da outra, acreditar somente no criacionismo. Com certeza, após 25 anos de medicina, a gente sabe que existe sempre um toque divino em tudo que nos cerca. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Dr. Nuno pela palestra esclarecedora. É de grande valia, principalmente todos nós aqui somos profissionais, né? Trabalhamos em algum momento ou em pé o dia todo, ou sentado, que é o meu caso, e consegui identificar várias coisas que dão
para mudar no dia a dia aí, na postura e evitar um problema de visitar o senhor lá daqui a um tempo. Que é algo bem provável. Já tem doído. Tenho aguentado um pouco. Para agradecer ao senhor em nome do Complexo Hospitalar, eu vou chamar o diretor, o senhor Cláudio Tumber, para que entregue uma lembrança em agradecimento à sua disponibilidade, à sua atenção de vir aqui fazer essa palestra. E dessa forma nós encerramos o ciclo de palestras desta noite. Aguardamos todo mundo amanhã para o encerramento oficial e teremos mais 2 palestras também muito interessantes, como todas essas da semana. Conto com a presença de vocês. Uma boa noite a todos.